Seja bem-vindo à primeira aula do Desafio Criativo Solte a Sua Imaginação. Eu sou a Aline Bessa, estilista e modelista digital com 25 anos de atuação na indústria da moda. E nessa aula a gente vai dar o primeiro passo para a construção do seu projeto para o tema Brasil em Mim. Hoje você vai entender o papel do desenho técnico na indústria da moda e iniciar no Audaces Ideia fazendo o seu primeiro desenho com clareza e organização profissional. Vem comigo. Bom, a gente tem que começar entendendo a diferença entre desenho técnico e croquis. O croquis carrega um pouco do seu estilo, do seu traço, da sua personalidade, muitas vezes a vibe da coleção, a vibe que você quer transmitir naquela roupa. Então tem muita subjetividade nesse tipo de desenho. Já o desenho técnico, ele é padronizado. Ali você não pode imprimir o seu estilo, você tem que seguir certas regras, exatamente por ele ser uma ferramenta de comunicação. E para que ele serve? Ele serve como uma linguagem universal, exatamente por isso que ele tem que ser padronizado. O que eu quero transmitir com aquilo, o que eu estou desenhando, tem que ser compreendido desse mesmo jeito que era a minha intenção pela pessoa da etapa seguinte. Então todo mundo tem que estar falando a mesma língua. Por isso que ele é padronizado. Não pode caber a minha interpretação subjetiva sobre esse desenho. Tem que ser uma interpretação objetiva. Se determinada parte tem um certo formato ou uma certa proporção, isso tem que ser facilmente identificável. Não dá para eu imaginar qual foi a intenção. Não, tem que estar muito claro ali qual foi a intenção. Exatamente porque dentro da indústria as dúvidas acabam virando retrabalho. E isso significa desperdício de tempo, de recursos. Não cabe esse tipo de situação. E quando a gente está desenhando, a gente tem que estar pensando exatamente nisso. Como é que eu evito qualquer dúvida? Como é que eu evito um erro de interpretação? Isso faz muito sentido quando a gente pensa na forma como ele é usado na indústria. Ele vai circular em vários setores, nas diversas etapas que envolvem desde o desenvolvimento até a revisão final de qualidade. Então ele nasce no setor de estilo, vai ser executado pelo profissional de estilo, pelo estilista ou pelo assistente de estilo, vai comunicar essa ideia para o profissional de modelagem, vai comunicar essa mesma ideia para o profissional de pilotagem, até que esse produto esteja totalmente desenvolvido, totalmente aprovado no setor. E aí ele continua comunicando essa ideia para o PCP, que vai fazer custo, vai fazer o planejamento da produção. Na produção é essencial que ele seja muito bem compreendido e que ele esteja comunicando o que aquele produto tem que se tornar, aquele produto que está sendo transformado ali na produção, até chegar na revisão final do controle de qualidade final do produto acabado, onde essa equipe vai consultar mais uma vez a ficha técnica, onde tem o desenho técnico, para checar se aquele produto que está pronto ali está de acordo com as especificações de quando ele foi desenvolvido lá atrás. Então o desenho é parte integrante da ficha técnica, que é um documento seríssimo que acompanha a peça piloto, idealmente lacrado nessa peça para garantir a autenticidade dessas informações. E isso é essencial tanto para a produção interna quanto para a comunicação com fornecedores externos. Ele vai ser sempre a fonte de consulta mais rápida. Claro que na ficha técnica vai ter uma série de outras informações, mas o desenho técnico é uma linguagem não verbal. E é uma consulta muito, muito rápida. E esse é o motivo de tanta atenção que tem que ser dada, de tantos critérios, de tantas minúcias que tem que existir na hora da construção desse desenho. Agora que a gente entendeu o papel estratégico do desenho técnico, a gente vai conhecer o Audaces Ideia, que é onde o desenho é feito de uma forma super rápida, super dinâmica. É um sistema desenvolvido para essa finalidade. Então vamos fazer um tour pelo sistema e logo em seguida iniciar o primeiro desenho. Bom, eu estou aqui com o meu Audaces Ideia aberto e a gente vai começar fazendo o tour para se familiarizar com essa interface. Aqui em cima a gente tem aqueles botões básicos, clássicos que todo programa tem. Desfazer, refazer as ações que já foram executadas, um novo arquivo, abrir um arquivo existente, salvar, e aqui a visualização de impressão. Até aqui não tem novidades, né? Aqui abaixo a gente tem algumas abas com grupos específicos de ferramenta.
Então, ó, na aba Início, a gente tem uma área, um grupo de ferramentas de integração, porque o Audacious Ideia se integra a sistemas ERP. A gente tem uma ferramenta de bloqueio de edição para que outras pessoas que abram não tenham a permissão de fazer alterações. Grupo de editar também, que com certeza é familiar para todo mundo, de colar, copiar, colar, recortar. Recursos para salvar formas, enfim. Tem diversas configurações que a gente pode fazer e diversas ferramentas de edição, de manipulação, de execução dos nossos desenhos. Então, temos aqui várias abas com os seus grupos de ferramentas. Tudo bem organizado, bem setorizado, até para ser mais intuitivo, mais fácil o uso. E a cada ferramenta, quando a gente deixa o cursor em cima, tá vendo que aparecem ali algumas instruções? Tem ou uma explicação ou até dicas de uso, formas de uso. Então, aqui ficam algumas ferramentas. A gente tem também esse menu lateral aqui, que inclusive concentra a maior parte das ferramentas que a gente vai usar para o nosso primeiro desenho. Uma paleta de cores que também é configurável. Aqui do lado direito a gente tem essas duas janelas que eu costumo deixar sempre expostas, que são janela de referências, que são os materiais, as atividades, as medidas, os arquivos que estão integrados, que vêm do Fashion Studio, do Audacious Molds e do Audacious Encaixe. Tudo isso está concentrado nessa janela e logo abaixo é o editor de propriedades desse arquivo. Aqui a gente insere algumas informações que depois podem ser distribuídas em campos da nossa ficha técnica. Tudo isso aqui tem mais relação com construção de ficha, não com a construção do desenho técnico, que é o foco da nossa aula. E aqui é uma grande tela em branco, onde a gente cria à vontade, onde a gente pode inserir imagens, pode trazer imagens dos outros programas, pode trazer imagens do Fashion Studio, do Audacious Molds, do Audacious Encaixe. E a gente pode deixar nesse formato de tela em branco, ou pode também, aqui no início, definir o tamanho dessa página. Tá vendo que aqui, ó, grupo de ferramentas relacionadas à página. Venho aqui, digo que eu quero uma página A4, digo se eu quero retrato ou paisagem, eu posso construir formatos diferentes de ficha. E aqui, como eu falei no nosso menu lateral, fica esse botão aqui do manequim. Então, clicando aqui, abre-se essa janela com diversos manequins e mais detalhes para a gente compor esse manequim. Então eu tenho feminino, masculino, infantil, bebê, tenho cabelos para compor esse manequim, rostos de todas as faixas etárias e de todos os gêneros. Eu posso inclusive filtrar aqui. Vamos fazer um adulto feminino. Olha só. Eu tenho inclusive diversidade de corpos. Posso escolher aqui também um manequim se eu estiver fazendo um desenho de moda plus size. Então vou selecionar aqui um feminino frente, poderia ser costas, perfil também, a gente tem as várias vistas para construir o desenho técnico. E posso escolher também aqui um rosto, um cabelo. Aqui ele me trouxe já cabelo das costas também, mas eu posso simplesmente apagar esse cabelo. E tenho aqui, vou fechar essa janela, tenho aqui meu manequim para começar um desenho técnico. Agora a gente vai ver as ferramentas que a gente vai usar para a construção de um desenho. Eu vou me concentrar nessas primeiras aqui do menu lateral novamente. Vamos começar por essa aqui, de formas espelhadas. Olha só quanta informação já tem disponível aqui para você consultar se surgir alguma dúvida, né? Então, formas espelhadas é para fazer desenhos que são simétricos, ou seja, o lado direito é igual ao lado esquerdo. Como para isso eu preciso ter um eixo de simetria, eu vou indicar qual é o meu ponto de referência para esse eixo. Então, é o próprio manequim. Então, o centro desse manequim vai ser também o centro dessa forma que eu vou desenhar. Então, clico na ferramenta, tá vendo que aparece o eixo aqui em verde? É uma linha guia que surge só para confirmar que existe uma posição ali a ser seguida. Vou desenhar uma camiseta de gola V. No primeiro clique já vai ser o primeiro ponto desse meu desenho. Então eu já vou pensar na altura que eu quero o início do meu decote V.
Ele é mais profundo? Ele é um pouco mais para cima? Qual é a profundidade desse decote? Digamos que eu queira aqui. Se depois eu mudar de ideia, não tem problema, dá pra gente fazer alteração super simples, super rápido de fazer. O próprio sistema já atrai, quando chega perto aqui o cursor, ele já meio que puxa o ponto inicial do desenho para esse eixo. Por quê? Aqui nesse grupo magnetismo está acionado para ele ter esse magnetismo, essa atração para as linhas guias e para os objetos. Eu não marquei para ter em grade porque eu não uso a grade normalmente, mas se você quiser, é possível também. Aparece uma grade aqui no fundo, tá vendo esse quadriculado, mas eu normalmente não uso. É uma questão de preferência, você pode personalizar a sua área de trabalho da forma como você prefere trabalhar. Então, como eu estava dizendo, ele atrai para cá, eu vou dar o primeiro clique com o botão esquerdo do mouse. Ó, já iniciou o meu desenho. Como eu quero uma leve curva, eu rolo aqui o scroll do mouse, sabe? Aquela rodinha do mouse. Eu vou rolar, ó, eu posso rolar para um lado e para o outro. E eu escolho o formato da minha curva. Vou rolar para cá e vou dar o próximo clique para fazer o meu desenho. Eu escolho aqui também, ó, quanto eu quero de abertura para esse decote. E como eu tô com o magnetismo acionado para objetos, e o cursor se atrai, tá vendo? Até que tem um símbolo de ímã aqui no meu cursor. Ele atrai o meu ponto do desenho para a borda aqui do manequim, para o contorno do manequim. Então eu tenho mais precisão no meu desenho. Eu vou fazer assim, vou dar o próximo clique, vou fazer curva novamente. Agora é mais uma coisa que você pode ir acostumando. Se ao invés de rolar o seu scroll, você só apertar e arrastar, você arrasta a tela. Então vou dar mais um clique, não coloquei curva, tá vendo? Não usei o scroll, vou dar só mais um clique. E agora sim, eu vou rolar o scroll, porque eu quero uma curva leve aqui. Vou dar mais um clique. Para fazer a barra, eu gosto de fazer um leve arredondadinho, eu não gosto de fazer a barra totalmente reta. Então, mais uma roladinha no scroll. E olha só a diferença. Quando o meu desenho vai ser fechado, olha como forma uma setinha ali embaixo. Vou até arrastar para deixar bem no centro da tela, para dar para ver. Olha só. Quando forma essa seta, eu sei que está fechando realmente o meu desenho. Então, cliquei e ele me permite continuar clicando para ir desenhando. Mas como eu terminei o desenho e não quero mais, eu cancelo a ferramenta com o botão direito do mouse. Cancelei e está formado ali o meu desenho. Para dar zoom, para me afastar ou me aproximar, eu rolo o scroll, mas isso é quando eu não estou desenhando, tá? Eu não estou usando a ferramenta, então o rolar do scroll me permite aproximar ou afastar. Vou cancelar essa ferramenta porque ela está aqui disponível para continuar desenhando mais alguma coisa. Vou cancelar com o botão direito. O botão direito tem essa função, tá? Quando eu tô com uma ferramenta acionada, ele tem essa função de cancelamento. Vou me aproximar aqui do ombro, porque olha só como tem como a gente ajustar um pouquinho. Olha que coisa interessante. Quando a gente tá com uma forma selecionada e a gente aproxima o cursor, normalmente ele é essa seta tradicional, né, do Windows. Quando eu aproximo da borda, olha como muda o formato. Quando ela tá diferente assim, eu sei que ela tá atuando na linha de contorno da minha forma. Então eu vou clicar e arrastar para fazer uma forma aqui. E surgem essas anteninhas aqui que eu consigo manipular. Tá vendo? Eu vou movimentando e vou ajustando a forma. Se eu quiser exatamente no contorno do ombro do manequim, eu faço esse tipo de ajuste. Agora, eu vou fazer as mangas dessa camiseta. Essa primeira ferramenta que a gente usou foi para desenhar uma forma simétrica. Então, é um objeto que é igual dos dois lados. Agora eu vou desenhar dois objetos separados. Mas se eu coloco um eixo de simetria, eu desenho um lado e o outro lado já vai sendo desenhado automaticamente. Então, a melhor referência que eu vou ter é o próprio corpo da minha blusa. Então, eu seleciono essa parte e venho agora aqui, ó, não em formas espelhadas, mas em objetos espelhados, porque são dois objetos diferentes.
embora eles estejam associados nessa questão do espelhamento. Cliquei, eu vou indicar qual é. Dessa vez eu não vou clicar e já começar a desenhar, eu só estou indicando onde fica o eixo de simetria. E agora eu venho para cá para começar a desenhar a minha manga. Dei o primeiro clique, vou rolar o scroll para dar uma arredondada aqui. Mais uma arredondada de leve. Cliquei mais uma vez. Vou dar mais um clique agora em linha reta. Vou rolar só para dar uma leve curvinha. Não vou fazer encostado agora no corpo. Cliquei aqui. E olha só, fez a setinha de novo, tá vendo? Significa que o meu desenho vai ser fechado. E antes até de eu fechar, deixa eu mostrar aqui que olha só, o outro lado está sendo desenhado ao mesmo tempo. Vou fechar o meu desenho e cancelar. Surgiram as duas mangas na posição correta, as duas estão encaixadas aqui no corpo e perfeitamente simétricas. Eu vou usar mais uma vez o Formas Espelhadas para fazer o debrum da gola dessa blusa. Vou clicar mais uma vez no corpo da blusa, cliquei em Formas Espelhadas, vou chegar aqui bem pertinho. Ó, o primeiro clique, lembrando, já é a posição que eu começo a desenhar. Rolei o scroll, cliquei de novo porque eu fiz reta, não cheguei a rolar. Vou rolar aqui mais uma vez e ó, setinha para fechar o desenho. Terminei de desenhar, cancelo com o botão direito. Cancelo mais uma vez para liberar essa ferramenta. Aí tem o seguinte, como eu estou aqui criando um produto, eu tenho que pensar também nos detalhes desse produto. Nessa aula aqui a gente não vai ainda começar a colocar detalhes de costura, de acabamento, mas eu queria fazer esse detalhe aqui só para você ver o uso de mais uma ferramenta. Esse detalhe aqui de gola precisa ter a informação aqui se vai ser uma gola que termina sobreposta, um debrum que termina sobreposto, ou se ele é fechado antes no centro e tem aquela costura aqui, aquela emenda retinha. Então aqui eu não estou desenhando uma forma específica, eu estou só fazendo o desenho de uma linha. Eu não vou fechar essa forma. Então eu venho aqui nessa primeira ferramenta que se chama Formas, em que eu vou clicando e desenhando livremente alguma coisa. Não é a ferramenta de mão livre, tá? Aqui embaixo eu tenho a ferramenta mão livre, em que eu clico e arrasto e vou fazendo alguma coisa. Não é isso aqui. Cancelei, vou apagar. É a ferramenta de Formas, em que a gente trabalha do mesmo jeito que eu estava trabalhando nessas de antes. Clica, se eu quero uma reta eu faço o próximo ponto dessa reta, se eu quero uma curva eu rolo o scroll antes de dar o próximo ponto, o funcionamento é o mesmo. Então se eu quero uma gola transpassada, eu vou dar um clique aqui e outro aqui e cancelo a ferramenta. Cancelei mais uma vez para soltar a ferramenta e eu tenho esse visual do transpasse da minha gola. Mas eu posso querer também indicar que essa gola vai ser só com uma emenda. Então, trouxe a minha linha para cá. Cliquei e arrastei no ponto. Agora eu já tenho um acabamento diferente. A execução já é diferente, o molde já é diferente. Então, no momento da criação, eu já estou pensando nesse tipo de coisa e tenho que representar isso no meu desenho técnico. Muito bem. Além dessas ferramentas, a gente tem como fazer formas já prontas, mais simples, que vão servir para detalhes de acessórios, de aviamentos ou para construção de algum desenho técnico que não seja construído em cima do manequim. Então vamos só entender como funcionam essas outras formas. A gente tem aqui formas geométricas, quadrado e retângulo. Eu dou o primeiro clique e olha só, eu consigo clicar mais uma vez. A partir do momento em que eu consigo o formato que eu pretendo, ou se eu não quero um retângulo, se eu quero um quadrado perfeito, eu não preciso ficar aqui no olho adivinhando se está na proporção certa de um quadrado. Se eu pressiono Alt no teclado, eu tenho um quadrado proporcional perfeito garantido. Então eu só defino o tamanho que ele vai ser. Ó, dou mais um clique com o Alt pressionado
e é um quadrado perfeito. Se eu quero um retângulo, eu só encontro aqui o formato que eu quero, a proporção que eu pretendo, e já saiu o meu retângulo. Para círculo e elipse é a mesma coisa. Se eu quero precisamente um círculo, eu não preciso também ficar aqui no olho me esforçando para adivinhar o formato certo. Eu pressiono Alt e vou movimentando para encontrar o tamanho que eu quero. Cliquei mais uma vez, tá pronto o meu círculo. Se eu quero uma elipse, assim como no retângulo, eu vou olhar a proporção que eu quero e vou clicar mais uma vez. E quando a gente finaliza aqui um trabalho que foi feito, a gente tem que salvar esse arquivo, né? Então eu posso vir aqui em salvar, vai abrir uma janela onde a gente vai dar um nome. Vou colocar primeiro desenho, vou salvar e o nome do arquivo já muda aqui. Agora é a sua vez de aplicar. Eu vou deixar um dever de casa para você. Eu vou pedir para você escolher pelo menos 2 peças do seu próprio guarda-roupa e abrir essa peça, deixar ela esticada em cima de uma superfície, tanto de frente quanto de costas, e observar os detalhes, observar qual é o aspecto dessa peça quando ela está repousada, assim, para você entender o tipo de detalhe que você precisaria desenhar, que você precisaria retratar se você estivesse criando aquele produto. Aliás, é um tipo de exercício que você pode fazer constantemente se você estiver iniciando na prática do desenho técnico, para ir entendendo como essa roupa se apresenta quando ela está assim, vista de frente, vista de costas, essa imagem da roupa chapada. E com as ferramentas que a gente viu aqui, formas espelhadas, objetos espelhados, retângulo ou quadrado, círculo ou elipse, que você tente desenhar alguma coisa no Audacious Idea. Na descrição desse vídeo você vai encontrar materiais complementares para aprofundar ainda mais esse conteúdo e te ajudar a fortalecer o seu projeto. A gente se vê numa próxima etapa do desafio. Até lá!